boa tarde para quem já almoçou. Eu sou o Pietro, acadêmico aqui da faculdade, estou no quarto semestre e sou bolsista do grupo PET. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Marco, que orientou essa apresentação sobre angioedema hereditário, e agradecer também a presença de todos. Então, vou começar a apresentação brevemente pelo sumário, que a gente vai ter uma breve introdução do assunto de angioedema hereditário, a sua patofisiologia, como funciona, as características clínicas da patologia, o exame laboratorial para diagnóstico. Eu trouxe também uns 2 relatos de caso para a gente ver, a pergunta de diagnóstico, a conclusão para finalizar e as referências lá no final que eu deixei no QR Code. Então, o conceito de angioedema hereditário, o que é? É um edema localizado, não inflamatório, assimétrico, desconfigurante e autolimitado da artéria profunda submucosa decorrente da vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Então, é uma doença autossômica dominante, então é hereditária e afeta ambos os sexos. Basta o indivíduo ter um gene dominante para adquirir essa doença. Geralmente, ela é desconhecida ou subnotificada e de difícil diagnóstico. Ela é bem rara, relativamente rara, de 1 em cada 50 mil pessoas. E para os indivíduos que não são diagnosticados, tem uma mortalidade entre 25% a 40% por asfixia devido ao edema de laringe. A patofisiologia do angioedema hereditário é devido a uma falta do inibidor de C1. Devido à genética, a pessoa acaba não tendo esse inibidor de C1. Esse inibidor de C1, agora a gente vai ter que puxar lá as aulas de imunologia, ele inibe o sistema complemento, uma das vias que é justamente que regula o sistema de contato entre as células de defesa, coagulação e fibrinólise. Também essa via, ela produz bradicinina. No descontrole dela, pela falta de inibição, o nível de bradicinina no angioedema ele é aumentado. Agora a gente vai ver um esquema bem resumido. Parece que saiu da aula da Prof. Maria Lúcia, de imunologia. Olha, aqui é a via que o C1 inibe. Aqui é o fator 12, que ele controla a coagulação. Então, no momento que não tem a presença de C1, no inibidor de C1, essa via está desregulada, a coagulação fica desregulada. E, consequentemente, ela desregula a via de fibrinólise e, concatenadamente, a produção de bradicinina, que posteriormente vai se ligar nos receptores B2, onde ocorre a vasodilatação. Devido ao aumento da produção de bradicinina, devido à inibição, à falta do inibidor de C1, vai ocorrer um aumento de produção de bradicinina, que, consequentemente, se liga aos receptores dos vasos, e esse receptor, ele basicamente faz a vasodilatação dos vasos que ocorre o edema. Mais vasodilatação, mais permeabilidade, ocorre o edema, o angioedema. Aqui mais simplificado ainda, uma pessoa normal, sem angioedema hereditário, ela possui a produção normal de C1 inibidor. Portanto, com inibição daquela via que eu mostrei anteriormente, há uma produção normal de bradicinina. A bradicinina vai ter a vasodilatação normal. Aqui, já no paciente com angioedema hereditário, a produção baixa ou inadequada de bradicinina, inibidor de C1, vai ocorrer uma produção aumentada de bradicinina, consequentemente vai ocorrer a vasodilatação dos vasos, a permeabilidade maior e, consequentemente, o edema. O angioedema hereditário ele possui 3 tipos: o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. O tipo 1 ele é o mais prevalente, cerca de 80% dos casos, cerca de 80 a 75%, que é quando a pessoa tem deficiência quantitativa, ou seja, o corpo não produz o inibidor de C1. Aqui o angioedema hereditário tipo 2 é quando o corpo até produz, mas o inibidor de C1 ele não funciona naquelas vias, devido a fatores genéticos. O tipo 3
3, ele produz o inibidor C1 de forma normal, ele funciona, porém, devido a alguns fatores genéticos, há um aumento de bradicina mesmo assim. As características clínicas do angioedema hereditário são o edema em pele sobre mucosa. O paciente, geralmente, na região do edema, ele descreve uma sensação de queimação na região. A localização, geralmente, mais comum na face, nas extremidades, como pés e mãos, na região das genitálias, orofaringe, laringe e sistema digestório. Os fatores, os desencadeadores, seriam os traumas, estresse, infecção, a menstruação, gravidez, álcool, temperaturas extremas, exercício, inibidores de ECA, para quem toma antidepressivos, então são mais ocorre geralmente mais crises nessas pessoas, e o uso de estrogênio. As mulheres, como vocês veem, elas podem ter mais crises, então acaba sendo mais difícil de lidar com mulheres porque elas têm mais crises de angioedema. Aqui são fotos clínicas, podem ver que há um aumento, um grande edema na face. E o exame laboratorial é como, além do clínico, ele precisa acompanhar o exame laboratorial, que seriam os exames de níveis séricos, que no tipo 1 e tipo 2 eles são ideais para o diagnóstico, porque no tipo 3 a gente não usa o C4, o corpo não usa o C4 porque justamente tem o uso normal de C1. Como o C4 como se fosse uma moedinha de troca. Ele ativa aquela via que eu mostrei para vocês lá. No momento que, no tipo 3, o C1 inibidor ele funciona, ele não vai ser usado no C4. Então, não é incisivo nível sério de C4 para diagnóstico do tipo 3, somente do tipo 1 e do tipo 2. A avaliação quantitativa e funcional do inibidor C1, do tipo 2 e do tipo 3. Investigação genética do gene CEP1, que é o gene causador do angioedema, um deles, né? A mutação do fator 12, que é o primeiro fator lá daquela via que eu mostrei para vocês. Associação com doenças autoimunes, que pode haver uma associação com angioedema, pode ser outras doenças ou não. Então é sempre bom investigar outras doenças. Aqui eu trouxe mais por título de curiosidades, que são os medicamentos que são usados no tratamento de angioedema. Daí os mais comuns são eficazes para todos os tipos de edema, em todas as regiões do corpo do paciente. É o plasma fresco congelado, que não é tão usado mais em área hospitalar, por causa que a administração intravenosa. E o ácido tranexâmico, que é um regulador da coagulação e da fibrinólise, que esses sim são mais usados pelos pacientes, porque do uso oral, enfim. Aí aqui é importante que os medicamentos de profilaxia. Esse nos interessa mais, porque são justamente os usados para pacientes com angioedema hereditário, quando a gente sabe que a gente precisa fazer um procedimento cirúrgico como uma extração dentária, por exemplo. Como a gente infelizmente vai ter que fazer um trauma no paciente, e posteriormente a gente sabe que vai desencadear um edema, para evitar isso a gente usa medicamentos de profilaxia. Os mais utilizados são o inibidor C1 intravenoso, que é o mais indicado, mas geralmente é usado em área hospitalar. O andrógeno atenuado, que seria indicado nesses casos. Agora aqui entrando no relato de caso, eu trouxe um relato de caso de um paciente mulher de 38 anos, com diagnóstico, ela já tinha o diagnóstico de angioedema hereditário tipo 1 desde os 13 anos. Histórico clínico, ela já possuía dores abdominais desencadeadas por estresse, trauma, menstruação. A partir dos 30 anos de idade, ela possuía edemas recorrentes nas mãos, pés e face. E ela não tinha histórico de comprometimento respiratório, ou seja, não havia histórico de edema na laringe. O histórico médico, ela usava o medicamento que estava na tabelinha aqui,
ácido tranexâmico cronicamente. Ela também usou o danazol antes e após as cirurgias, vamos falar depois, que seria aqueles medicamentos profiláticos antes da cirurgia, dos procedimentos cirúrgicos, para não causar edema. Aqui é ela antes do procedimento. Aqui uma radiografia dela. Ela tinha periodontite crônica, generalizada, tinha várias reabsorções ósseas, horizontais extensas em ambas as arcadas. Então, como vocês podem ver, não tinha nenhum fator que influenciava no edema em excesso. Tinha mobilidade de grau 2 em múltiplos dentes, indicação de raspagem periodontal, cirurgia e extrações. Então, foi feito os procedimentos, a raspagem foi em uma única sessão, a cirurgia periodontal foi feita, com extração de vários dentes em 4. E a profilaxia foi feita antes e depois do procedimento, justamente para não causar um edema maior, devido ao engedema que ela tinha. A anestesia foi geral e, justamente para evitar um possível sufocamento, asfixia pelo engedema da laringe, devido ao trauma, foi feita uma nasotraqueal. Também foi injetado intravenoso uma plasma líquido em plaquetas que teria o inibidor C1 lá, para evitar mais ainda o engedema, mais edemas. Aqui mesmo, com o medicamento profilático, ela apresentou alto grau de edema, um sangramento contínuo nas áreas cirúrgicas devido ao engedema, o desequilíbrio da coagulação, e sem sinais de insuficiência respiratória. A necessidade de hospitalização foi por 72 horas, então houve um monitoramento nesse tempo. Aqui, após 72 horas, houve o regresso do edema, mesmo assim ficou um pouquinho. E esse caso é importante destacar que houve acompanhamento, já havia o diagnóstico, e assim, houve o preparo para a realização dos procedimentos cirúrgicos. Porque, muito bem, durante o procedimento, o paciente pode ter uma crise de engedema e ocorrer uma asfixia. Então, todo aquele trabalho que eles tiveram de anestesia geral, nasotraqueal, foi justamente para evitar isso de acontecer um edema e o paciente acabar sofrendo uma asfixia e dar óbito. Aqui o relato do caso 2, uma paciente jovem, 22 anos, sexo feminino. Ela já possuía o diagnóstico de angioedema hereditário tipo 3, e histórico de crises desde os 16 anos. Ela possuía histórico de edema facial, episódio de citose e desconforto respiratório. Então, provavelmente ela tinha algumas crises de edema ali na laringe. E tinha edema mucosoral. Elas tinham níveis séricos normais, C4 e C1, justamente por causa que o tipo 3 é aquele que ela produz inversão normalmente, mas a brancimina que é o problema. E ela tinha indicação bilateral de terceiros molares inferiores. Então, há necessidade de fazer um procedimento invasivo, posteriormente vai ocorrer um edema. Então, justamente, vai ser tomados cuidados para que não atinja uma crise de angioedema hereditário. Então, o procedimento foi realizado sob anestesia local, não foi geral, um outro, e um anestésico intravenoso para acalmar o paciente. Foi feito em ambiente hospitalar, então vai destacar. Nenhuma profilaxia de inibidor C1 foi administrada, porque a paciente se recusou. A equipe estava preparada com inibidor C1 na sala cirúrgica, justamente para caso houvesse uma emergência, uma crise. Os equipamentos de traqueostomia para urgência, caso tivesse uma asfixia durante o procedimento cirúrgico, estavam preparados. Daí aqui, o paciente, nesse caso em específico, ela não teve, ainda bem, não teve edema. Ela foi monitorada em ambiente hospitalar por 3 dias por precaução. Nenhum episódio de edema
laríngeo ou da via aérea foi visto. A cicatrização foi adequada, sem dor intensa e algo circular sem necessidade de vai destacar que esse, então, foi um procedimento bem conduzido. A paciente já tinha histórico de angioedema, então não houve diagnóstico, mas ele foi muito conduzido porque o procedimento, sabendo dos riscos, ele foi feito em ambiente controlado, foi feita uma profilaxia, já estava tudo preparado caso houvesse uma crise de angioedema hereditário, mas infelizmente isso nem sempre acontece. Por exemplo, às vezes o paciente não sabe que tem, daí o profissional de saúde, o médico, o cirurgião dentista, ele acaba não dando importância para os sinais de edema durante a anamnese, acaba não fazendo a anamnese direito, que ocorre o subdiagnóstico, não ocorre o diagnóstico, e durante o procedimento cirúrgico, médico, odontológico, se for seja, pode desencadear uma crise, uma asfixia e causar uma morte, por exemplo. Daí aqui eu achei, brevemente, qualquer pesquisado no campo médico, em qualquer lugar, vamos achar artigos usados em casos de pacientes indo a óbito, justamente por falta de cuidado do profissional da saúde, seja o médico, o dentista, por justamente não dar atenção aos sinais. O paciente às vezes relata edema, aqui são 4 casos, sendo que um deles só, ele já tinha diagnóstico de edema, porém o cirurgião dentista simplesmente não deu a profilaxia e não houve também monitorização do quadro de edema. Então o paciente acabou indo para casa e não deu nem 38 horas, se não me engano, da cirurgia, e o paciente veio a óbito porque teve um quadro de crise e asfixia. Os outros 3 casos, se não me engano, os pacientes não sabiam, mesmo relatando sinais de edema, etc., tanto o cirurgião dentista quanto o médico, eles não deram sequência no diagnóstico, os pacientes vieram a óbito. Aqui outro caso de morte por associação. E aqui é uma estratégia multidisciplinar. Aqui é um artigo também sobre um relato de caso, sobre um paciente que esse também já tinha o diagnóstico, ele fez as extrações, porém não foi um ambiente hospitalar. Ele foi para casa sem monitoramento e acabou que ele teve uma crise de angioedema hereditário, houve asfixia, mas ainda bem que ele chegou a tempo no hospital e foi feita uma traqueostomia de emergência e acabou que ele sobreviveu. Mas devido à falta de monitoramento após o procedimento cirúrgico, acabou que a vida dele foi em risco. Então, a conduta para o diagnóstico e tratamento do angioedema hereditário, primeiramente a gente solicita exames complementares, tanto laboratoriais, quanto imaginológicos, por exemplo, uma ressonância magnética para descartar possíveis doenças do tecido mole, por exemplo, um tumor, alguma infecção patogênica, podem resultar esses edemas, para descartar essas possibilidades. A identificação e eliminação de fatores desencadeadores, então aqui entra mais no caso de orientação do paciente para ele evitar o que quer seja para um fator desencadeador, evitar estresse, trauma, enfim. O rastreamento, o conselhamento genético, principalmente parentes de primeiro grau, então orientar os parentes e o paciente, porque provavelmente, como é uma doença genética, uma patologia genética, provavelmente algum parente de primeiro grau vai ter também angioedema hereditário. A farmacoterapia de longo prazo, curto prazo, em crises, é mais para a parte da medicina, mas é importante o dentista saber, porque às vezes ele vai ser a pessoa que vai olhar ali o clínico, vai desconfiar do angioedema e ele tem que saber disso, porque ele que vai passar isso para o médico, vai caminhar o paciente para o médico. Então, isso nos encaminhando para o final da apresentação, a conclusão de extrema importância do cirurgião dentista reconhecer o angioedema hereditário, justamente porque
como mostrava nos casos, é muito raro a gente pegar um paciente com angioedema, 1/50.000, mas vai que. Então, é de extrema importância o cirurgião dentista reconhecer o angioedema hereditário, saber manejar o paciente em crise, e porque, devido ao descuidado, o paciente pode vir a óbito. É algo, sim, de extrema importância para nós, cirurgião dentista, saber. Também o tratamento de longo curto prazo seja usados por médicos especialistas em neurologistas. É interessante a gente saber disso, porque caso a gente desconfie de um paciente com angioedema hereditário, a gente deve sim encaminhar para o profissional da área da neurologia, para daí o paciente ter um tratamento correto e completo. Então, a parte multidisciplinar é muito importante. Então, gostaria de agradecer ao professor por a orientação, a presença de todos. Aqui são as referências usadas e obrigado pela atenção.